Olá, você que está do outro lado aí, bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais uma edição do seu programa Vozes da Estação. Estamos aqui na Estação da Lapa, esse local que passa pelo menos 500 mil pessoas, não só para pegar o buzu, mas como também o metrô. E sem contar que pode também, claro, ir para as faculdades e para o comércio em geral aqui, bem próximo aqui à Estação da Lapa. Esse é o podcast que você fica sabendo de várias informações, fica bem atualizado, são vários convidados, vários temas. O podcast, o YouTube, as redes sociais, Vozes da Estação. Ela é uma querida amiga de muito tempo, grande comunicadora, reitora, professora, mãe, esposa, contadora, tá fazendo curso de psicologia, rapaz, é coisa pra caramba. Pró, bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Estamos conversando a partir de agora com a reitora e professora Cecília da Uninasal. Tudo bem, Pró? Prazer é meu, é sempre bom estar aqui e bom estar no lugar do povo, né? Falar do que eu falo, viver o que eu vivo e estar dentro de onde as coisas acontecem. Para a gente muito bom, né? O que a gente acredita é você alimentar, retroalimentar e fazer parte da sociedade. Professora, a gente está aqui com, como eu falei, né? Aproximadamente com 500 mil pessoas passantes aqui. De que forma essas pessoas podem ser atingidas pela educação, Pró? Depende, né? Depende do olhar e da forma que se olha, né? Se a gente for no teor da palavra passando, né? Todo mundo que passa, ela está em busca de um lugar para outro lugar. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse trânsito de um lugar para outro, a gente não enxerga nada. Até porque o nosso dia a dia nos coloca em condição de loucura plena, né? Então, se você olhar sobre o olhar do estar passando, do estar transitando, efetivamente, elas podem ser impactadas quando, neste ambiente, se respira educação. Neste ambiente se comunica a educação, seja nas sinalizações, seja no áudio, seja nas campanhas. A comunicação, ela é o caminho e a educação é a fundamentação dela. Então, eu consigo impactar todas as pessoas que se movimentam dentro de um espaço como esse, dentro de um lugar de trânsito, todas as vezes que eu falo com esse espaço e trago a educação para dentro dele, fazendo parte do ambiente. Aí eu consigo comunicar. Fale um pouco da Uninasal, né? Esse grande grupo educacional que vem crescendo muito na nossa cidade e também em outros estados, né, Pró? A Uninasal ela faz parte do grupo C Educacional. O C Educacional é um grupo nacional, onde nós temos mais de 70 unidades presencial em todo o Brasil, além das unidades presenciais de educação, que compreende o grupo C Educacional e dentro delas a marca Uninasal, mas tem outras grandes marcas, que mapeia todo o Brasil, em todas as regiões. Nós temos unidades do grupo no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, em cidades pequenas e em cidades grandes. Então, naturalmente, a gente fala com a sociedade e a educação se fundamenta disso. Nós temos a educação através da educação de graduação presencial, da graduação à distância. Também trabalhamos com a pós-graduação presencial, à distância e ao vivo. E temos algumas das nossas unidades também com os cursos de mestrados e doutorados, além de cursos técnicos que também você vai encontrar. Então, quando você pensar em educação, você, com certeza, onde você estiver, você vai encontrar algum projeto ou alguma unidade que compreende a nossa marca. Quantos alunos hoje, professora, na Uninasal? No Brasil, não consigo te dizer. Hoje, no grupo, a gente varia. Na Bahia, nós temos 3 grandes unidades da marca Uninasal. Nós temos Salvador, que é um campus grande na Magalhães Neto, na Pituba. Nós temos Barreiras, que é uma universidade grande, inclusive, com curso de medicina. E nós temos em Vitória da Conquista. 3 grandes polos, hein? 3 grandes polos em grandes espaços. Vitória da Conquista é dentro do shopping que foi inaugurado. Em Barreiras é um campus grande, inclusive com clínicas e policlínicas. E na Pituba também é um campus grande que a gente tem clínica. Essas 3 unidades devem girar mais de 10 mil alunos. Professora, a Uninasal vem desenvolvendo um trabalho muito forte também na área de saúde. Isso. Né?
Como é que está o processo de medicina? Tem perspectivas? E o que é que a pandemia trouxe de positivo e negativo para a educação, Pro? Vamos nós. Falar de pandemia é falar de dor, né? Ainda dói. Toda hora que você ouve assim, pandemia, é automático em todo mundo e em mim também. Pensar em pandemia, eu consigo lembrar da dor e sentir a dor que eu também tive nos entes queridos, nas pessoas que a gente viu passar por aquilo e muitas vezes não conseguir continuar conosco aqui. Então, a pandemia, além de fazer parte dos livros de história a partir de hoje, porque, com certeza, os livros hoje já compreendem a pandemia como marco zero, vai fazer parte também da nossa lembrança, né? Então, a gente ainda fala assim, fulano, na pandemia, né? Então, a pandemia, ela traz uma dor, mas ela não traz só dor, né? Ela traz também uma mudança e demais. Se acelerou e se antecipou um processo que já vinha. Estarmos aqui hoje, falando ainda mais de forma digital, ter mais essa força dos canais, das entrevistas, dos podcasts, vem também fortalecido pela pandemia. A pandemia nos colocou isolados e foi justamente este tipo de comunicação que fez com que a gente não ficasse tão isolado e conseguisse sobreviver. Então, a pandemia não só trouxe dor, mas ela trouxe também grandes contribuições e avanços. Dentre eles, o digital, a comunicação digital, os estudos à distância, o entendimento do que era o estudo à distância, o entendimento da qualidade do estudo à distância, o entendimento do usar as ferramentas à distância. Então, isso mudou comportamento, mudou cultura, mudou a mim. Eu mudei formas de pagar minha conta, que não pagava antes, eu tive que pagar porque eu ou fazia digital ou não fazia, de fazer compras. Hoje, muitas práticas que a gente experimentou pela dor, a gente usa pelo amor agora. Então, a pandemia mudou formas e antecipou o processo. Por que eu falo que antecipou o processo? Porque a gente já falava lá na Uninasal, em 2018, do Ser Digital, onde a gente projetava que só em 2024 e 2025 nós estaríamos discutindo metade de alunos hoje da educação presencial e metade à distância. Isso nós pensávamos que só ia acontecer em 2025. Nós já estamos vivendo isso desde 2020, 21, 22, que se acelerou. Então, a dor fez a gente precisar estudar à distância. Mas hoje o amor e a escolha faz você querer estudar. A Uninasal, através desse processo, vem se desenvolvendo. E ela falava disso antes da pandemia, 2018. Tanto que quando chegou a pandemia, no dia 18 de março de 2020, uma quarta-feira, que disse fecha tudo. Fecha tudo. Exatamente. Na segunda-feira, eu já estava com meus alunos em salas virtuais assistindo aula, como se nada tivesse acontecido, não no olhar da dor, mas no olhar da oportunidade. Salas presenciais, pensamentos, gestos, desejos, abraços viraram digitais. E a gente precisou reaprender. Nós, professores, precisamos aprender a ser professores digitais. Alguns não conseguiram, Jeff. Outros sofreram e outros se reinventaram e criaram histórias. E, através disso, a Uninasal cresceu. E ela cresceu percebendo que, mais do que uma grande estrutura física, mais do que um grande estacionamento, mais do que uma grande máquina, eu precisava desenvolver projetos que fossem além do físico. Que o aluno e a geração de hoje, ele quer mais do que uma cadeira, um ar-condicionado, uma mesa ou uma sala com porcelanato. Ele quer educação de qualidade, ele quer projetos, ele quer experiência, ele quer prática, ele quer viver a sociedade e agregar valor para que esse valor gere emprego e renda. O curso de medicina da Uninasal está para vir? Nós já temos, na verdade, na Uninasal Bahia, a medicina de Barreiras. Certo. Os cursos de medicina da Uninasal Salvador, estamos aguardando a portaria ser publicada. Isso é um desenho que transcende a nossa vontade. Todos os protocolos, visitas, processos foram todos cumpridos, inclusive com nota máxima. Mas existe uma discussão muito grande hoje no Brasil, que todo mundo acompanha, que é a preocupação quanto à qualidade, né? Isso. E isso a gente está sentindo na medicina, mas já sente há muito tempo nos outros cursos de saúde. Então, essa preocupação quanto à qualidade, quanto às experiências, quanto aos estágios, quanto a essa estrutura que a cidade
precisa oferecer, porque oferecer educação para a medicina não é só um desejo, uma vontade da instituição, né? Ela precisa ter estrutura. Então, muitas vezes, a instituição tem tudo, mas ela precisa, por exemplo, de um posto de saúde, de um hospital público, porque lá na matriz curricular pede que o estágio seja de hospital público. Então, nessa hora, a instituição não consegue fazer tudo e precisa entrar através de convênios, parcerias, junto às entidades públicas, para que se fortaleça isso. Então, os cursos de medicina no Brasil inteiro estão sendo revistos e reavaliados, não por causa das instituições, não só, né, porque, claro, que é uma base, mas principalmente na condição de ser oferta e garantia de uma oferta de um curso de medicina de qualidade. Até porque a preocupação é essa. Então, a Uninasal é muito tranquilo nesse processo, entendendo que é legítimo e é importante. A gente mantém tudo pronto, unidade pronta, estrutura pronta, horário pronto, aguardando para que todo esse processo seja concluído e que a gente possa continuar e dar início a esse curso nos parâmetros que precisam ser dados, garantindo a qualidade dos nossos estudantes. Você que está do outro lado aí, aqui é o podcast Vozes da Estação. Você pode estar conosco no Instagram, no YouTube. É um programa que a gente está sempre trazendo convidados. Estamos aqui na Estação da Lapa, ok? Estamos conversando com a professora e reitora Cecília, da Uninasal. Em 2017, eu trabalhava numa franquia, tinha uma loja no comércio. E nessa época a gente tinha pelo menos uns 7 prédios de faculdades. Foi quando o FIES entrou em crise, acabou o FIES, e aí foi uma quebradeira geral no comércio, estudantes e tal. Aí eu te pergunto o seguinte, a educação está cara, a educação... Eu sei que a vida está muito cara, você se manter, mas a educação, ela ficou cara, a educação está barata, o FIES ajuda, o FIES não ajuda, porque amanhã o estudante vai ter que pagar o FIES, né? E se não pagar, alguém vai pagar por isso. Queria que a senhora falasse um pouco em relação ao custo da educação e o FIES. Vamos nós. Eu vou te responder usando o melhor exemplo, que sou eu, né? Eu sou aluna FIES. Eu fui aluna FIES. E hoje eu estou na minha 3ª graduação. Eu estou reitora de uma universidade. E tem uma série de portas que estão sendo abertas todos os dias e que eu só não consigo entrar porque eu não tenho condição e tempo. Então, a resposta de que o FIES é interessante, é bom, sou eu. Então, o exemplo arrasta. E digo mais, eu devo ter sido uma das primeiras edições do FIES. Eu sou estudante, eu vim do interior para estudar. Minha mãe já pagava casa, isso, aquilo. Eram tantos gastos que não foi nem minha mãe, foi eu mesmo. Eu vi que o FIES lançou, eu fui lá na faculdade, me coloquei à disposição e me cadastrei para o FIES. Porque eu queria diminuir uma conta. Veja, eu não estou falando de que eu precisava. Não era uma coisa que, se eu não tivesse FIES, eu já estava fazendo faculdade. Era um desejo meu de diminuir o custo e passar a pagar as minhas contas. Eu estudei FIES, que era muito difícil ter, inclusive fazia visita na casa na época. Terminei minha faculdade e paguei meu FIES. Ou seja, eu não senti. Quando você fala de um financiamento, todo financiamento assusta. Então, se eu perguntar para você, você quer financiamento ou desconto? Eu quero desconto. Então, quando você compara o financiamento a um desconto, a um preço baixo, claro que não é ruim, que não é bom. É ruim. Porque se eu posso não pagar, para que eu vou financiar? E todo financiamento gera juros. A pergunta e a resposta está naquilo que a gente conversou. Eu tenho outra alternativa? Lembra que nós conversamos aí? Eu tenho outra alternativa? Então, naquele momento, eu tinha, pensando que minha mãe podia pagar. Mas quando você pensa, eu quero, eu não tinha mais. Então, vamos lá. A educação não está cara. E eu não posso, e seria muito difícil eu falar que a questão está barata, a educação está barata. Porque, como você bem disse, falar de barata é falar de sociedade. A sociedade está cara. A alimentação está cara, o transporte está caro, a moradia está cara. Nossa vida está cara. A gente vai no mercado e se assusta com a conta. Isso. Porque a gente compara com a conta de 2 anos atrás. Enquanto a gente continuar comparando, vai continuar se assustando. E a gente compara com o salário da gente. Que a conta do mercado, ela não cresce na proporção do salário. Então, a gente só perde renda e aumenta gasto.
Ponto. Simples assim. Mas a educação é a única forma de aumentar a renda. Essa é a grande questão. A discussão não é sobre caro ou barato. É sobre a oportunidade. Se eu pego o meu dinheiro e compro uma mesa, ele vai se resumir em patrimônio. O custo vira patrimônio, vira permanente, vira imobilizado. Ele não gera mais nada. Em alguns casos, o prazer de ver uma mesa nova. Mas quando você pega esse mesmo dinheiro e paga uma mensalidade, e eu vou fazer uma conta lógica, tem cursos de faculdades aí, tanto EAD como presencial, que você vai encontrar um custo de R$200. 200. Não são todos, mas tem. Se você pensar R$200 por mês, se você dividir 200 por 4 semanas, dá 50 por semana. Vamos fazer essa conta. 50 por semana. Se você, a semana tem 7 dias, se você lanchar todos os dias R$10, você gasta 70 por semana. A minha pergunta é muito simples. A educação está cara, pelo amor de Deus? Se eu gasto mais com lanche, eu estou falando de um lanche de R$10, que hoje até é difícil achar. Não acha, não. Então, você pensa, ó, eu gasto de lanche 7 dias na semana, 70. Não, são 5, Céci. 5 dias na semana, 6 até sábado. 60. 60 vezes 4 semanas vai dar mais que 200. Como eu posso dizer que a educação está cara? A pergunta é, eu estou comparando educação com comida? Educação com mesa? Eu não posso comparar a educação com isto. Porque a educação não é custo. Ela precisa ser investimento. Então, a educação não está cara. E eu digo isso porque eu estudei. E quando eu estudei, eu não tinha desconto, porque não existia desconto. Então, a gente cresce e desenvolve ferramenta. O que mudou, Jeff, são os meus valores, os meus desejos. Saiu uma pesquisa recentemente que os jovens perguntaram ao jovem, você quer estudar, você prefere estudar ou comprar um carro? E a pessoa responde, comprar um carro. Eu entendo. Meu amigo, se você comprar um carro e financiar o carro em 5 anos, e imaginar que no pior cenário, o carro vai custar o valor de uma mensalidade durante 5 anos, eu já saio do dia da loja com a chave na mão e usando o carro. Eu já saio da loja com a chave usando o carro. Eu pago, eu uso. E com esse carro, eu posso, muitas vezes, ter prazeres que eu não sei se eu vou ter depois dos 5 anos da faculdade. Como eu vou falar para este menino que não consegue conceber a diferença disso, que ele está errado? Ele está certo sobre o olhar do usar. Se você faz o mesmo curso de 5 anos, que custa o mesmo valor de um carro caro, e disser para esse menino, você vai pagar o mesmo valor, vai ser o mesmo tempo, mas você não vai sair com a chave na mesma hora, você não vai usar na mesma hora. E tem mais, você tem que ainda estudar, você tem que passar na OAB e ganhar cliente. É difícil. Isso se chama sonho. Isso se chama projeto de vida. Roubaram os nossos sonhos, tiraram os nossos projetos. Isso não acontece mais. Ou seja, como eu posso falar de educação? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E não é porque eu estou na universidade, não. É porque se a educação parar de existir, meu amigo, não tem quem alimente. Quem estará no seu lugar amanhã, quando você não puder mais estar? Porque não venha me convencer que vai brotar conhecimento. Quem vai ser o médico que vai lhe atender? Quem vai ser o enfermeiro, o farmacêutico? Quem vai te atender no posto de saúde quando você precisar de um enfermeiro, de um profissional? Não tem ninguém, sabe por quê? Porque essa pessoa está escolhendo entre uma mesa, uma cadeira, um carro. E eu não estou dizendo que ele está errado. Eu estou apenas refletindo. Então, a educação não está cara. E não está cara por quê? Porque se eu comparar ela com qualquer coisa, ela é mais barata. Qualquer coisa. Com um show, Jeff. Um show no ET. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Um show. E que você gasta o show, mais o Uber para voltar, que é 50, que é tudo caro, mais o lanche, mais a roupa para ficar descolada. Isso vai dar mais valor da mensalidade. Então, eu estou contando como. É porque a faculdade, a universidade, a escola virou obrigação. Ele não vira propósito, projeto, sonho, né? Então, não está cara. E o FIES, ele foi e ele ainda é oportunidade. Agora, ele é do mesmo jeito que é? Não é. E essa crise que você mencionou aí, isso foi fruto de uma política pública inteligente, interessante, mas mal divulgada e mal construída.
Então, eu lancei um FIES, disse que qualquer um podia ter, mas eu não construí, eu não eduquei, eu não formei, eu não criei consciência no uso. E eu usei isso como uma política assistencialista e eleitoreira. Quando não fazia mais sentido, aí ela deixa de existir, porque ela virou uma dívida enorme no nosso Brasil, gerou uma crise econômica absurda, e quando isso virou crise e o Estado não tinha mais condição de fazer o repasse, ela desistir. Hoje o FIES está igual a qualquer outro desenho que não reconhece a necessidade de inclusão, porque a vaga é com base na nota e as melhores notas. Então, quem vai ter melhor nota para financiar um FIES? O menino da escola pública ou o menino da escola privada? Pois é, uma forte declaração de depoimento bem bacana de uma educadora, de uma reitora, professora, que tem uma experiência enorme, está na linha de frente aí da Uninasal. Prova, me diz uma coisa, diante de tudo que você falou aí, de que forma a Uninasal está atraindo os estudantes, os alunos? E qual é o diferencial hoje da Uninasal? Vamos lá. A Uninasal ela tem um tripé que é formado por 3 grandes pontos focais: teoria, prática e responsabilidade social. Esse é o nosso tripé. A gente acredita que a teoria sozinha não entrega, que ela precisa gerar prática e experiência, e que a prática, a experiência e a teoria sozinha, dentro de uma sala fechada, de uma bolha controlada, também não entrega. Ela tem que sair dali e ir para a sociedade, para que ela alimente, retroalimente, construa neste meu estudante uma experiência para que ele seja um profissional melhor. Então, nós temos uma veia muito forte, né? A gente, de fato, tem aluno em tudo que é canto dessa cidade. Eu ouço as pessoas assim, professora Cecília, onde eu olho, eu lhe vejo. Vê a Uninasal. E ela vai estar. Todo mundo que me procura, eu digo sim, depois eu vejo para que é. Professora Cecília, a gente precisava da sua ajuda na associação tal. Eu digo sim, mas para que é? E aí ela fala, para isso. Eu disse, isso eu não consigo, mas isso eu consigo. Por que eu digo sim? Porque eu preciso abrir a porta. A universidade ela tem que ser aberta. E se ela não é aberta, e se a sociedade não fala com ela, ela não é universidade. Então, na Uninasal, nós somos. Se eu pudesse dizer a vocês qual é o grande diferencial da Uninasal, e eu digo de voz alta, que para muitos não deve fazer muito sentido, mas para o estudante na ponta faz. Nós somos uma instituição que fala com a sociedade, que tem responsabilidade social, tem responsabilidade de entregar o melhor aluno. E quando eu falo social, é de entregar, inclusive, um melhor aluno em condição de mercado. Eu falo isso com a boca cheia. Porque eu estou em todos os lugares, não só nos lugares que a mídia quer, ou que é mais bonito, ou que é mais econômico. Eu estou na associação do bairro, na comunidade, na ação da comunidade, no campo de futebol de base. Eu estou em todos os lugares. Isso faz a gente abrir a universidade. Esse é o papel da universidade. Através disso, eu consigo fazer com que a universidade ajude a cidade e a cidade ajude a universidade. Porque toda vez, Jeff, que eu vou para uma comunidade e me permito servir o outro, esse meu estudante, ele sai melhor. Ele vai sair muito mais forte, porque teoria todo mundo dá. Todas as faculdades vão entregar a mesma teoria, mas da teoria, gerando aprendizado e experiência, só as melhores. E nós somos essa. E isso faz com que não só a gente forme profissionais, como a gente também permita que você sonhe. Você que mora no bairro da comunidade, que todo mundo diz que você não vai ser ninguém, quando você me vê lá, você diz, eu posso estar lá, porque se ela está aqui, eu posso estar lá. Então, eu tenho hoje uma comunidade viva dentro da universidade. Eu tenho um jovem de 17 anos a 60, a 70. Eu tenho um estudante meu de direito que, quando ele formar, ele vai ter 82. Por que esse menino vai? Esse menino de 82 anos? Porque ele diz, lá me cabe. Eu tenho um menino que mora do lado da minha unidade, na Pituba, como eu tenho aquele que vem de ônibus e que mora na cidade de Ardave, Mata de São João, Mata de Deus. Eu tenho uma estudante de pedagogia que mora em Senhor dos Passos. Sabe onde é? É aquela ilha que é bairro de Salvador, mas para chegar lá você pega BR-324, chega em Mata de Deus, atravessa um barco para ir para a ilha. Ela mora lá, gente. Ela sai de lá às 5 horas da manhã.
atravesso o barco, pego um ônibus, para estar na minha sala às 7h30. E ela diz, eu não vou sair da minha cidade. Então, eu chego nesta menina. Então, como eu não sou a melhor? Eu sou a melhor, sim. Porque eu falo com a minha comunidade. E eu faço com que ele construa. Eu sou a melhor dentro das minhas dificuldades. E aí eu consigo transitar no esporte, que você conhece muito vivo, com bolsas de atleta, que é mais do que ganhar um campeonato. É dizer, você pode, atleta, ser tudo. Porque se vende que se você for jogador, você vai ser rico. Mas só tem um Neymar. Então, como é que eu vou ter um campo de futebol com 50 meninos que vai ser Neymar? Não vai. Mas eu digo para ele, você não vai ser o Neymar, mas você vai ser rico. Você pode jogar futebol, você pode viver do esporte, para o esporte e com o esporte. Na universidade. Eu tenho um atleta de alta performance que está estudando cursos como psicologia. Por quê? Por que isso? Porque você vê, por exemplo, a vida de um atleta, todo mundo esquece isso, você que trabalha com esporte. A vida do atleta é curta. E o dinheiro, muitas vezes, que ele ganha, não aposenta ele depois que encurta. É muito comum você encontrar hoje grandes atletas que fizeram todos nós se emocionar hoje. Não vou dizer que está passando necessidade, mas não está na vida que teria. Se ele perguntar para ele, meu filho, será mesmo que você queria ter dado suas 24 horas do seu dia para o esporte? Se ele amar muito, vai dizer que sim, mas eu vou dizer, não vou não. Sabe por quê, Jeff? Porque hoje é esse esporte que eu dei à minha vida não me entrega o medicamento que eu preciso. Se ele tivesse dado esses 5 anos para estudar um curso, talvez hoje ele tivesse está passando. Por quê? Porque alguém disse para alguém que só pode ser uma coisa. Não é só a mulher que pode ser tudo, não. Todo mundo pode ser tudo. Né? Então, essa é a universidade que me orgulha de trabalhar e que diz, venha, mas não é porque eu estou na Pituba. Lá é seu lugar, e lá vai ser seu lugar, porque eu estou na Pituba fisicamente, mas estou nas minhas práticas no Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, Cidade Baixa, Cajazeiro. Onde você piscar o olho, você vai encontrar a Uninasal. Ela respondeu 2 perguntas em uma só. Eu ia falar do esporte, da inclusão social e da solidariedade. Agora, você que está do outro lado aí, você vende mais do que ela? Não vende não, papai. Você sabe por quê? Falou de boca cheia, falou com lágrimas nos olhos, emocionada. Isso é bacana. Quando você vai ser perguntada, quando você vai ser consultada, quando você vai mostrar um trabalho que você fala do jeito que a professora Cecília falou, vende, meu amigo. Você não tenha dúvida. Educação e profissão século XXI. Os jovens querem trabalhar, os jovens não querem trabalhar, os jovens não conseguem mais sentar numa cadeira mais do que 4 horas. Enfim, atualiza aí essa moçada, essa modernidade, Pro. Estou preocupada. Minha atualização, estou preocupada. Se vacilar, eu vou dizer, eu estou desesperada. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou de educação e eu preciso do jovem. E o segundo motivo é porque eu tenho um filho, 16 anos. Né? Gente, engraçado isso. Mudar os comportamentos. E minha preocupação não é porque eles estão errados, não. Vale ressaltar. Não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que nós precisamos entender eles antes. Assistiu a série Adolescência? Assisti. Pronto. Assisti 3 vezes. Não foi 3 vezes a série. 3 vezes, porque ela tem 3 séries. Não. Eu assisti 3 vezes 3 a de mesma. 3. 3 de 3. Por que eu assisti? Porque ela traz várias óticas e várias reflexões. E a primeira vez que eu assisti, viu, Jeff? Eu reconheço em público. Meu marido disse, meu marido, vamos assistir. Quando a primeira cena apareceu, entrando na casa e prendendo o menino, eu disse, não vou assistir mais, vou dormir. Foi duro, velho. Ai, olha, gente, me deu uma dor no... A gente se transporta, né, Pro? Como se estivesse ali dentro. Me deu uma dor no coração. E porque eu tenho medo, né? Eu não assisto negócio de filme que vai ter... Né? O filme vai ser muito suspense, vai ter muita morte. Eu não vou assistir. Porque eu começo a sofrer, sofrimento já basta que eu passo na vida. É negócio de... Não, eu gosto de filme de terror. Não. Eu quero romance, comédia, ação, para eu me distrair, não é para eu sofrer. Aí eu não assisti, eu parei, porque eu vi aquilo ali, eu disse, meu Deus, como pode? Mas todo mundo dizia, tem que assistir. Aí eu tomei coragem e fui assistir com medo. Mas vai com medo mesmo.
E quando eu assisti, cada hora que você assiste, Jeff, você traz uma contribuição, você muda a ótica. E no final, cada um diz uma coisa, né? Ele é culpado, não é culpado, ele é doente mental, não é doente mental, ele sofreu bullying, não sofreu bullying. Mas eu vou falar como mãe, né? Os pais têm culpa ou não têm culpa? Culpa não, mas nós temos responsabilidade. Eu não gosto da palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Nós temos sim. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E eu lhe digo que nós pais, nós professores, nós universidades, nós escolas, temos que assumir a responsabilidade de compreender que geração é essa. E temos que encontrar a forma de se comunicar com ela. Você é comunicador. Você comunica o esporte, você comunica o podcast, você comunica a rádio. E aí você pergunta, quem é meu público-alvo desse horário agora, 3 horas da tarde? É jovem. Você tem que mudar a comunicação. Então, a geração de hoje, ela mudou. Ela não tem mais paciência. Ela quer encontrar um celular e ela quer que o celular responda. Ela não quer mais subir a escada. Ela quer pular a escada. Ela não quer mais ler um livro. Ela quer assistir o resumo. Ela não quer mais assistir uma aula. Ela quer pegar o vídeo. Ela não pega livro. Eu vou fazer um depoimento. Há 3 anos atrás, eu comprei os livros novos de meu filho. Novinhos. E aí, eu fui estudar com ele, aquela agonia toda. No final do ano, uma mãe disse assim, quer vender os livros? Aí eu falei, quero. Ela fez, estão novos? Eu disse, eu acho que estão novos. Ô, Jeffler, os livros nunca foram abertos. O danado do meu filho se vacilou. Olha, ele deve ter aberto uma ou outra página. Sabe quando você pega um livro que você tem a certeza de que abriu pouco? O livro, nem a pontinha do livro estava dobrada. Olha, me deu uma raiva, um sentimento triste. Eu não sabia se eu brigava com ele, se eu brigava comigo, se eu ficava chateada que eu joguei dinheiro fora. Eu não sabia o que dizer. E aí eu chamei ele, comecei a brigar, ele me respondia, mas minha mãe, o professor não usa mais o livro, o próprio professor passa vídeo. Aí eu comecei a aliviar a dor. Aí eu fui para a escola. Escola, veja só, ou você pede livro ou você não pede livro. Para o livro do meu filho, nem abriu direito. Peraí, por mais que diga que meu filho é descansado, o danado é inteligente, viu? Mas é descansado. Ainda assim, é papel do professor construir. Para que pedir o livro se você não cita a página, meu filho? Esse é meu papel, você olhar para a minha cara e me dizer, mas o aluno é autônomo. Não, meu amigo, você é educador, você constrói o caminho. Se você dizer ele o conteúdo, você vai encontrar e tal. E assim a gente vai na universidade. Então, Jeffrey, eu estou muito preocupada. Por quê? Porque a geração muda rápido e mudou muito. Então, que geração é a nossa de hoje? É uma geração da internet, é uma geração do resultado rápido, é da forma mágica, não é a geração do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é a geração da lógica, da rapidez, do entendimento. Você pega um celular e diz assim, olha aqui, com o teu filho de 1 ano, 2 anos. Você pega uma menina de 3 anos e vê ela assim, passando a mão na tela da televisão. Você pergunta, por que isso? Porque eu estou mudando o canal. Porque aqui ela muda o canal assim. Então, ela associa. Então, a culpa está nela ou está na construção dos valores e da educação? Então, nós precisamos, nós pais, e eu preciso falar como mãe, nós precisamos ocupar este lugar, dentro da nossa vida, lógico, né? Mas ocupar este lugar. A escola precisa ocupar esse lugar. A sociedade precisa ocupar esse lugar. E as empresas também. Porque a empresa também vai ter uma geração diferente. Uma geração, por exemplo, que precisa ser usada uma outra metodologia. Então, nós precisamos compreender a geração para entregar para esse jovem um aprendizado, porque o lugar dele é, sim, através da educação, mas a educação não a mesma. Não a mesma. A pandemia saiu, antes da pandemia tinha nas minhas salas de aula um celular e uma lista assim, mandando que não podia usar. Pós-pandemia, eu arranquei tudo. E agora nós estamos discutindo que também não pode de novo. Como assim a escola, antes da pandemia, tinha uma placa assim, não pode usar celular? Pandemia, vinha no material escolar, equipamento digital. O pai que não queria comprar foi obrigado a comprar. E agora nós estamos proibindo de novo. Não, mas é porque foi feito. Não é porque foi errado. É porque os comportamentos vão respondendo às ações. Esse moço aqui aprisionou a gente. Nós vamos para restaurante e ver namorado e namorada no celular.
Nós estamos em casa vendo filhos e pais no celular. Então, a culpa é da escola que proibiu e permitiu? Ou, de fato, não tem culpa? Tem uma sociedade que mudou o comportamento. Os processos seletivos hoje estão reprovando candidatos. Não pela prova curricular, não pelo currículo, não pelo título, pela entrevista. Eu marco entrevista hoje, recentemente, para 10 pessoas e aparece uma. E eu me pergunto, não vem por quê? Não vem porque muitas vezes não sabe como passar por isso. Porque o meu amigo hoje é esse moço aqui. O filme fala isso. Isso. É simplesmente isso. Professora Cecília, reitora da Uninasal, conversando conosco sobre educação, profissão, dia a dia, né? Presente e futuro. Pro, me diz uma coisa, um tema agora que a gente pode ficar 2 semanas, inteligência artificial. E aí? Vamos lá. Me perguntaram assim, a inteligência artificial vai desempregar as pessoas, né? A inteligência artificial vai acabar os cursos de graduação? Então, aí eu vou responder também com um exemplo. Quando eu comecei a estudar contábeis, que é a primeira graduação, no decreto que regulamentava a profissão, chamava contador de guarda-livro. No escritório que eu fui estagiar, a gente tinha no setor fiscal 7, 8 pessoas, porque a nota, você teve empresa, as notas você emite até dia 31, 31 cai no sábado, 1º domingo, 2 segunda. Aí eu mandava buscar a nota na sua mão, física. Era assim e o mesmo. ISS vencia 5. 2 eu pegava a nota, chegava no final do dia no escritório. 3 eu digitava nota. 3, correndo eu apurava. 4 eu entregava, era a véspera, que era 5. Isso meu Deus, isso 2002, há 15, 20 anos atrás. Hoje, eu tenho uma pessoa no setor fiscal do escritório de contabilidade que eu tenho. Porque hoje a nota é eletrônica e antes dela nós tínhamos um leitor, mesmo leitor de mercado, porque a nota começou a ter código de barra. Então, do mesmo jeito que isso melhorou para mim, contador, melhorou para o fiscal também. Que antes pedia que a gente levasse a caixa de nota fiscal para ele olhar. Isso. Ele não olhava a metade. E a gente achava o máximo porque ele não ia ficar ali. E agora ele não precisa, porque ele tem um sistema munido de inteligência artificial que codifica e faz o trabalho. Então, a inteligência artificial, Jeff, não veio hoje, não. Engraçado isso. Eu vi isso uma entrevista esses dias. Adorei, estou repetindo aqui. Adorei. Adorei. Ele diz assim, por que a gente está falando que ele é monstro hoje? Ele não nasceu hoje, não, Jeff. Desde quando a gente não vê mais caixa em banco? Por que não tem caixa em banco? Porque tem terminal. Aquilo ali não é inteligência artificial, Jeff. Isso já vem há muito tempo. Então, a gente já convive com ela de forma amigável, sem ameaça há muito tempo. Mas ela se evolui. A pergunta eu estou acompanhando, olha o jovem que eu disse a você, o jovem muda rápido. Ela também. Então, quando os caixas começam a deixar de existir, os bancos começaram a fazer demissão voluntária. Estimulou demissão. Ser funcionário do Banco do Brasil era um status. Ela é filha do rapaz que trabalha no Banco do Brasil, a minha amiga. Hoje não é. Então, hoje você muda. Não existe mais repositor de prateleira, meu amigo. Então, nós estamos falando de algo que já permeia a nossa vida. E o que é a grande sacada? Eu estou entendendo ela. O chat GVT é incrível. Mas ela só responde se você souber perguntar. Então, é ela que é a inimiga? O problema está nela ou em mim? Eu ainda sou a pessoa que vou dizer o que eu quero dela. Eu ainda sou a pessoa que vou usar o que ela está pedindo. Então, gente, enquanto nós ainda formos os astros dessa peça teatral, enquanto a gente ainda for isso, está tudo certo. Agora, a pergunta é, eu sou isso? Eu assisti um curso esses dias, tem um cara que eu gosto muito, Fernando Barra. Fernando Barra, o nome dele. E ele falou sobre isso. Precisamos aprender como perguntar. Precisamos aprender como usar. Então, a inteligência artificial não vai desempregar o que está se permitindo entender.
ela vai desempregar como ela desempregou aquele que não se permitiu fazer. Então, as pessoas que lá atrás perderam seus empregos em caixas de banco, o contador lá atrás que não conseguiu entender que não era só fazer contabilidade de imposto, que agora está tendo que entender o imposto, explicar para o cliente, que antes não precisava, que só pagava. Esse contador, esse caixa, esses todos vão perder o emprego. E isso vai chegar na saúde. A gente não quer mais. O médico antes dizia assim, tome isso. Você tomava, você pergunta, mas por quê, doutor? Se vacilar, ainda você já pesquisou tudo antes. O médico, inclusive, hoje não receita mais. Hoje nós temos as teleconsultas. Aí eu lhe pergunto, um médico vai ficar desempregado? Então, gente, a gente tem que parar de criar um monstro naquilo que antes tem que ser meu. Então, se na minha mão, tem 5 problemas, 4 é do outro e 1 é meu, cuide dele, trate ele para construir a oportunidade do outro. Me diga uma coisa, a gente, por exemplo, eu tenho um exemplo lá em casa, né? Minha filha Mariana está com 16 anos, não sabe ainda o vestibular, não sabe, está querendo direito, carreira internacional, enfim. Como escolher uma profissão? Como escolher o vestibular que vai fazer? Eu fui dar uma palestra esses dias numa escola grande aqui em Salvador, sobre mulher, né? E aí a turma do 3º ano dessa escola grande, tradicional, e ninguém sabia. A maioria, eu perguntei, quem aqui sabe o que vai fazer? 2. Aí você fala, poxa, né? Eu tenho em casa 2 filhos, um de 9 e um de 16. Todos os 2 sabem. Aí eu me pergunto, mas por que os meus sabem? Essa é a minha pauta de casa. A gente tem que levar, primeiro a gente tem que levar para dentro de casa isso, Jeff. Nós temos que levar para dentro de casa isso. Até para que no final ela diga, ainda não sei. Então, a primeiro checklist da sua resposta é, primeiro passo. Dentro de casa está sendo falado sobre isto. O teu filho vive e ouve falar sobre isso. Eu vou para a escola com meu filho. A gente ouve rádio de notícia indo para a escola. Ouve notícia. E engraçado que eles agora já interagem. Aí tem a parte da notícia do esporte, tem a parte do ambiente, tem a parte da carreira. E ele já, mãe, fulano de tal, chegou atrasado, porque eles medem até chegar na escola, né, que ele chega até 7. De manhã, quando eu acordo, que eu boto a mesa de café acorda às 5h40, 6h20, a gente toma café, 6 horas estou na mesa tomando café, eu boto a mesa de café, né? Eu ligo o Jornal da Manhã. Porque eu tenho ouvido amigos meus, pais de amigos dos meus filhos, dizendo assim, lá a gente não assiste TV aberta. E você mora em que mundo? Então, eu preciso fazer meu filho e a minha filha, os meus filhos, viver a cidade. Como é que ele vai falar de carreira, Jeff, se ele não sabe nem o que existe aqui? Como é que ele vai falar de carreira se ele não sabe nem o que acontece? Então, sabe por que ele está longe disso? Porque ele vive neste mundo aqui, do TikTok, do canal que ele quer assistir. Então, ele não vai querer ficar aqui na sua cidade, sabe por quê? Porque ele não ouve a cidade, moço. Não sabe o que está acontecendo. Então, meu filho sabe. Meu filho sabe, sabe por quê? Porque meu filho, eu levo a pauta. Eu construo, eu converso sobre isso. Então, a minha filha de 9 anos quer fazer medicina veterinária. Ela vai mudar? Vai. Mas ela precisa começar a fazer as escolhas do tempo. Para que amanhã ela diga, já passei por isso, por isso, por isso. Se quando chegar, e eu disse para um amigo de meu filho, não sabe, né? Não sabe. Aí ele perguntou assim, ô tia, e é por que eu não sei? Eu já fiz teste vocacional, segundo item, teste vocacional. Mas mudou, a gente na nossa época fazia teste vocacional. É verdade. E fazia sentido, hoje não. Porque hoje as profissões tanto se relacionam, que fica no meio termo, e afinal qual é? E aí eu disse para ele, eu falei, Digo, tem problema não, tia. Não saber também é uma decisão. Saber e não saber também é uma decisão. Agora a pergunta é, qual caminho você vai percorrer? Tia, eu acho que a administração. Eu disse, tia, você tem 17 anos. Faz. Se no meio do caminho não for essa, faz outra. Eu quero fazer 5 cursos. Porque eu quero. E por que ele não faz, escolhe o melhor para a vida dele? Então, quem disse que a gente tem que fazer um curso e ser feliz para sempre? Essa história de nascer, morrer, ser feliz para sempre, isso não existe.
Quem disse que tem que ter filho? Quem disse que tem que casar? Quem disse isso? Então, por que tem que ser... Eu vou fazer farmácia e você farmacêutico. Eu farmácia, eu vou fazer biomedicina. Quem disse isso? Então, por que só muda quando a gente cria dificuldade? Então, gente, é papel da família também trazer a pauta. É papel da família tirar seu filho da bolha. É papel da família mostrar a cidade. Então, ele às vezes quer ir lá para fora. Minha filha estava na pandemia falando sotaque paulista. Aí eu disse, que isso? Se a mãe é nordestina. E aí eu fui ver. Todos os vídeos que ela assistia de TikTok é de paulista. Falei, Duda, não tem nenhum influenciador baiano, não, pelo amor de Deus, para você mudar esse sotaque? Então, a gente está alimentando o outro. A gente reclama que nada acontece na Bahia. Meu amigo, a gente fala de escritores de outro estado. E tem tantos. Eu fiz um prêmio esses dias, que foi o Top Mulher Nota 10. E eu chorava em ver que mulheres incríveis tem aqui. Aí eu pergunto, na sala de aula, na sua casa, você fala dela? Não. Então, meu amigo, ela vai querer... Ela tá escolhendo pelo mundo que ela vive. Então, é papel nosso. Família, escola, mundo. E se ela ainda assim disser, não quero, e o que é que mais próximo você quer? Escolher a profissão por grana ou por amor e paixão? Pelas duas coisas? Estou brincando. Mas eu acho que é também, tá, gente? Eu acho assim, não pode ser só por grana, tá? Porque só por grana não vai dar resultado. Você disse para mim nesse instante assim, você falou com amor. Me pergunta todo dia, menina, vai cuidar da contabilidade. Eu adoro contabilidade, viu? Adoro demais. Amo, mas eu adoro educação. Então, assim, o amor, paixão, ela gera resultado. Tá? Mas, às vezes, você está amando uma profissão que não tem mais resultado, porque não tem mais mercado. Então, a gente precisa associar as duas coisas. Então, assim, só grana não, porque eu conheço um bocado de advogado desempregado, eu conheço um bocado de profissional desempregado, que o custo está em alta. E por que não ganhou? Porque não tem amor. Porque fez pela grana, porque alguém disse. Eu conheço um bocado de menino que o pai tem um escritório incrível, mas não tem o mesmo resultado do pai. Como também ter amor e paixão e não escolher uma profissão que dá resultado também não funciona. Porque a conta vai chegar e aí ele vai dizer assim, meu Deus, quem eu não sou nada. Aí ele vai entrar numa depressão achando que o problema é ele. Então, eu acho que as coisas têm que ser associadas. Porém, se só tiver que escolher uma palavra, eu vou dizer a você que a primeira sempre será amor e paixão, que ela dá o resultado. Qual é o curso mais desejado hoje da Uninassal? Os cursos mais desejados são os cursos do mercado. Ponto. Então, a defesa dela, hein? Rapaz. Não, porque... gente, o mercado pauta a universidade. O mercado pauta a universidade. Na pandemia, por exemplo, bombou saúde. Bombou. Porque todo mundo ia morrer e precisava de saúde e começou a aparecer um bocado de emprego. Todo mundo resolveu fazer saúde. Era uma loucura. O mercado pauta. Então, hoje, o que está crescendo na faculdade? Psicologia, mercado. Psicologia, terapia ocupacional que tinha morrido e voltou. Fonoaudiologia que tinha diminuído e voltou. Todos os 3 itens falam com quem? Com mercado, com necessidade especial, com inclusão, com consciência de direito, com oportunidade de mercado. Aí você vem o direito que ainda é tradicional, você vem a saúde, que ainda sustenta, mas não brilha ninguém melhor que ninguém. E vem nessa caminhada toda a tecnologia, que a gente ainda acha que ela sustenta, então você vai buscando. Então, pensar em universidade é pensar em mercado. Ela responde o mercado. Agora, existem algumas que têm seu lugar garantido, que você consegue ficar ali, no mínimo de turma. Mas tem outras que estão tomando lugar. Hoje, psicologia é meu maior curso na universidade. A educação é mais responsável a família, os pais ou os professores? Família. Sempre. Mas empurram muito para os professores, né? Esse é o problema. Gente, olha só, a escola semeia. Mas se o terreno não for fértil, não adianta. E a resposta disso é uma sala com 50 alunos, com 30, com 20. Porque só um brilha. A família tem que acompanhar. A responsabilidade de cuidar da educação é da família. Agora, é tanto que é ela que escolhe a escola. É ela que mantém na escola. Se você não acompanha a escola não vai entregar. Então, a família precisa fazer parte desse caminho.
Então, a responsabilidade da educação é da família. Porque é ela, inclusive, que faz as boas escolhas. Eu vejo amigos hoje tirando filhos de escolas caríssimas, na moda, para escolas bem mais baratas, porque ela percebeu que a escola não entregava. Veja como é papel da família. A família não pode transferir esse papel. Ela, inclusive, vai ser... E não é porque é ela que vai ensinar, é ela que vai acompanhar. É da família. Pro, obrigado pela sua participação. Foi um papo muito bacana, muito bom. E te agradeço. Boa sorte sempre. Eu que agradeço, e falar de educação é fácil. Pois é, a gente está finalizando mais uma edição do podcast aqui, Vozes da Estação. Se ligue, nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço para todo mundo aí. Tchau!